Olá, eu sou Suzana Garcês, médica investidora, e ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas. Gente, o dinheiro dando plantão por você é o seu dinheiro investido, apresentando rentabilidades, tá? E o tema de hoje, conhecer isso pode ser um acelerador no seu processo de colocar o dinheiro para dar plantão por você. Que o tema é o banco, que é o seu dinheiro, trabalhando por ele, né? E é muito importante a gente conhecer, né, como o banco ganha dinheiro, para eu aprender a ganhar dinheiro com o banco, né? Não posso deixar com que o banco só ganhe dinheiro, né? Eu preciso ganhar dinheiro também. O banco, ele te dá possibilidades de você ganhar dinheiro junto com ele. E se você não conhece essas possibilidades, você vai só entregar o seu dinheiro para o banco usar o seu dinheiro a favor dele, tá, gente? Então, vamos lá. É super interessante como as pessoas têm algumas crenças limitantes de odiar o banco, né? Ai, que os bancos são vilões, né? Que os bancos, eles enganam as pessoas, que, né, eles burlam as coisas ou então omitem as coisas e você fica assim super chateada com algumas coisas que acontecem, né? Às vezes na sua conta, às vezes que o gerente do banco faz. Mas o que é interessante é que o banco, ele te dá a possibilidade de você ganhar dinheiro com ele também, né? Ele te dá essa possibilidade. E quando a gente aprende como o banco ganha dinheiro com a gente aprende a ganhar dinheiro com eles também. Uma das formas que eu gosto de falar sempre aqui são os CDBs, né? E aí você pode incluir CDB, você pode incluir a LCI, você pode incluir a LCA. O que são essas coisas? São as formas que o banco tem, né, de pegar dinheiro emprestado com a gente. Você vai emprestar dinheiro para o banco. Vocês pensam que o banco empresta dinheiro para as outras pessoas e esse dinheiro vem da onde, né? O banco faz empréstimos, o banco faz financiamentos, né? Ele sai emprestando dinheiro para todo mundo. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem das mãos das pessoas que investem no banco, né? E as pessoas vão lá e contratam CDBs, né? Investem em CDBs. Então, isso tudo é a possibilidade que você tem de fazer depósitos no banco. E esses depósitos, eles são combinados que você vai receber uma rentabilidade, tá? É lógico que esse seu dinheiro, né, o banco vai usar, esse seu dinheiro, o banco vai usar para ganhar dinheiro. Mas você também está ganhando dinheiro junto com ele. Então, por exemplo, quando o banco pega o seu dinheiro emprestado, tá? E o banco empresta para outra pessoa, a outra pessoa vai gerar dinheiro para o banco e para você, tá? Então, a outra pessoa paga juros para o banco e para você. Só que o spread bancário, o que é o spread bancário? É esse intervalo entre o juro que você recebe e o juro que o banco recebe. O spread bancário é muito mais alto, né? Cerca assim, de umas 4 vezes mais do que o que você ganha. Então, se a pessoa pagou 5 vezes, digamos, 5% para o banco, vai voltar 1/5 para você, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Por exemplo, alguém pegou um financiamento com o banco, né, um empréstimo com o banco, a 1% ao mês. Desses 1%, vai voltar 0,2% para você atualmente, tá? Então, essa diferença aí, né, essa diferença entre o juro que você emprestou para o banco e o juro que ele passou para outra pessoa, essa diferença que se chama spread bancário. Então, o spread do banco, né, o banco no Brasil, ele tem um spread muito alto. Então, eles têm um lucro muito alto. Mas a gente tem que considerar também algumas coisas, né? Eu empresto dinheiro para o banco e eu quero ele de volta depois de 1 ano. Mas o banco pegou esse dinheiro e emprestou para uma pessoa com 36 meses.
Então, ele precisa ter um spread maior, né, para garantir também esse retorno. E a gente sabe que a inadimplência é muito grande nas pessoas, né? Muita gente tem dívidas no banco. Então, o banco, ele coloca esse lastro com certeza, mas ele ganha muito dinheiro aí nessa história também. E não é só assim que o banco ganha dinheiro, mas para vocês entenderem, essa é a principal forma que o banco tem de ganhar dinheiro. É justamente com esse pega emprestado e empresta para outra pessoa. Essa é a principal forma que o banco tem de ganhar dinheiro. E aí, né, se você sabe que você pode emprestar dinheiro para o banco, por que não fazer, né? Só que a gente tem que tem que entender como que funciona a lógica de emprestar dinheiro para o banco. Por exemplo, o banco, a taxa que ele usa, né, o indexador, o benchmark que a gente chama, ele se baseia no CDI, tá? Se você não sabe o que é o CDI, se você não sabe quanto está o CDI, você não vai entender a sua rentabilidade. Por quê? Ele pega uma taxa e ele diz, eu te pago tantos por cento dessa taxa. Então, ele não diz exatamente quanto ele está te pagando de rentabilidade. Ele usa uma taxa e te diz, eu te pago tantos por cento dessa taxa, entendeu? Então, por exemplo, o CDI a 2%, né? A 1,9, como está agora. Ele te diz assim, eu te pago 100% do CDI. Então, ele está te dizendo que vai pagar toda a taxa, que é 1,9. Se ele te disser, eu pago 110% do CDI, aí ele vai estar te pagando 1,9 mais 10%. Então, se você sabe que a taxa CDI, né, é muito fácil de você conseguir ela como uma rentabilidade, você não pode querer algo abaixo do CDI. Então, se você for para um banco, né, contratar um CDB, investir em um CDB, que te paga abaixo do CDI, por exemplo, te paga 80%, 90%, significa que o banco está tendo um spread muito maior aí, né? Vocês entenderam o que é o spread? Que é essa diferença, né? Ele pega o dinheiro com você a 90% do CDI e lá na frente ele passa a 200% do CDI. Geralmente, quando ele empresta o dinheiro, não é indexado, né? Ele fixa. Tipo assim, o CDI é 1,9 ao ano, né? A rentabilidade do CDI. Aí, quando ele vai emprestar para alguém, né, vamos arredondar para 2% só para facilitar. Tipo, o CDI é 2% ao ano. É o que o banco precisa te devolver em dinheiro. Aí ele empresta para outra pessoa a 8, 9% ao ano. Então, essa diferença, nesse caso aí, é 7%. Esse 7% é o que ele vai lucrar, tá? Então, esse 7% é o spread bancário. Então, quando você vai emprestar dinheiro para o banco, você tem que ter essa consciência. Peraí, né? Você vai emprestar isso daí a 8, 9% e quer me pagar uma rentabilidade bem abaixo? Eu não aceito. Eu vou procurar outro banco que me dê um retorno melhor. Então, a gente pode fazer isso, né? A gente pode escolher o banco que te dá um retorno melhor. O banco que ele tem mais necessidade de dinheiro são os bancos de pequeno, médio porte, tá? Por quê? Eles não têm esse fluxo de dinheiro tão grande como os grandes bancos, né? Os 5 grandes bancos do Brasil, eles não têm interesse no pequeno investidor. Então, às vezes, você tem interesse de investir no seu próprio banco, mas ele não tem interesse em você. Tipo, ele não se esforça para te dar uma boa rentabilidade. Por isso que é interessante a gente ter corretora. Porque a corretora, ela vai te mostrar pequenos, médios bancos. Aí as pessoas, às vezes, sempre me fazem esse questionamento. Suzana, mas é seguro? Né? É seguro eu emprestar dinheiro para um banco pequeno, para um banco médio? Né? Será que eu não vou estar aí correndo risco? Gente, os bancos, eles têm, o Banco Central, ele estipula algumas regras, tá? Então, por exemplo,
O banco pegou 100 mil reais emprestado, né? Pegou 100 mil emprestado com a gente aqui. Desses 100 mil, ele não pode emprestar tudo. Ele tem que manter algum dinheiro em caixa. Isso funciona para que o banco não fique totalmente imobilizado, com seu dinheiro preso nas mãos de outra pessoa, e para que ele não fique com muito alavancado. Sim, ele está tentando ter retorno de todo o dinheiro que ele pegou emprestado. Não, ele não pode fazer isso, tá? A gente olha isso no Banco Data, né? É um site que a gente pode entrar. Se você der um Google aí, coloca assim, digita no Google um banco que você conheça, por exemplo, um Banco Inter. Digita Banco Inter, Banco Data. Lá, o Banco Data vai te mostrar tudo o que o Banco Inter tem em relação aos critérios do Banco Central. E aí, o índice de Basileia é uma coisa que você consegue ver. O índice de Basileia tem que ser acima de 12%. E é justamente isso que eu estou falando. De todo o dinheiro que o banco pegou emprestado, quantos por cento ele tem em caixa? Menos que 12%, 11%, o Banco Central não aceita. Então, ele já acende um alarmezinho para aquele banco, porque ele não pode ficar tão alavancado assim. Ele não pode sair emprestando tudo que ele pegou. Alguma coisa ele tem que deixar guardada, por causa da inadimplência das pessoas, né? Porque ele pega para devolver em 2 anos e ele empresta para devolver, para a pessoa pagar ele em 30 anos. Vocês entendem? Então, é por isso que o banco não pode, né, fazer prender todo o dinheiro dessa forma. Então, o Banco Central faz essa regulação, né, e você pode acompanhar, sim, os bancos pequenos, os bancos médios, e só não dá, assim, por exemplo, quando um banco está te oferecendo muito retorno, você precisa desconfiar. Por quê? A maioria dos bancos está te oferecendo uma taxa aí de 140% do CDI, né? 150%, a gente já consegue achar retorno de 150% do CDI. Aí vem um banco e oferece 11% ao ano, né? Uma taxa prefixada, ele não usa nem indexador. Poxa, aí você fica meio pé atrás. Será que esse banco está tranquilo, né? Eu vou procurar saber um pouco mais desse banco. Então, a gente tem que aprender a ganhar dinheiro com o banco e a gente ganha dinheiro com o banco dessa forma. Tem muita gente que me pergunta, Suzana, fazer dívidas com o banco é ruim? Gente, fazer dívida só é ruim quando essa dívida você não tem retorno nenhum dela, tá? Mas, por exemplo, as empresas grandes, elas usam o dinheiro do banco para crescer, tá? Então, por exemplo, elas pegam financiamentos o mais barato possível, uns 3%, 4%, né? E aí tem um retorno muito maior. Elas pegam o dinheiro do banco, investem no maquinário, investem em alguma coisa, e essa empresa paga 4% de juros, mas tem um retorno de 9%, sabe? Então, esse financiamento, essa dívida é inteligente. Então, todo mundo está ganhando aí. Você emprestou dinheiro para o banco, você ganha. O banco emprestou dinheiro para a empresa, o banco ganha. E a empresa comprou maquinário, a empresa ganha. Agora, o seu financiamento que você faz de uma coisa que não vai te dar retorno, né? Então, vai ser assim: quem emprestou dinheiro para o banco ganha, né? O banco ganha em cima de você e você compra uma coisa que não te dá retorno nenhum. Então, você não está fazendo uma dívida inteligente, tá? Então, é assim que a gente faz dívidas inteligentes. Então, essa é a forma bem interessante que o banco tem de ganhar dinheiro, né? Recebendo depósitos e fazendo empréstimos e financiamentos. E a gente pode ganhar com o banco dessa forma, tá, gente? Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Não tenham medo de julgamento. Outra forma que o banco tem de ganhar dinheiro é cobrando as famosas taxas, né? Então, eles cobram taxa para o uso do cheque especial, eles cobram taxa para manter a conta corrente, né? Eles cobram juros do cheque especial, juros do cartão de crédito. E olha, gente, o juros do cartão de crédito é alto, tá? Tomem bastante cuidado. Por exemplo, o juro do cartão de crédito varia
mais ou menos 11% ao mês, 12% ao mês do cartão de crédito. Quando você não sabe, né, não tem nenhum indexador na sua cabeça, não tem nenhum índice, não tem nada que marca 10, 11% para você, você não entende se é muito, se é pouco, né? É igual quando a gente fala assim, a hemoglobina do paciente está 7. Eu não sei o que é muito, eu não sei o que é pouco, né? Aí o paciente olha para você, sim, doutora, 7 é muito, é pouco, isso é bom, é ruim, né? Então, a mesma coisa acontece quando alguém fala de taxa de juros. Quando você não tem uma referência, e o CDI, ele é uma referência, quando você não tem uma referência, você não sabe o que é muito, o que é pouco, o que é bom, o que é ruim, tá? Então, entendam o que é o CDI, entendam o que é a Selic, porque eles passam a virar uma referência para você, certo? Então, o CDI é uma referência. E o CDI atualmente está 1,9% ao ano, tá? A Selic está 2% ao ano, o CDI sempre fica abaixo. Se a Selic tiver 4, o CDI é 3,9. Se a Selic tiver 2,5, o CDI fica 2,4. Então, o CDI, ele se baseia na Selic. A Selic é a mãe, né? Quem decide ela é uma reunião do Copom. Depois que a Selic sai, o CDI se posiciona, certo? Então, se você não tem uma referência, igual nos exames, que eu estou dando o exemplo, você não sabe se é muito, se é pouco, né? Por exemplo, tem um exame que você não tem costume de pedir, você não lembra, né, qual a referência dele. Quando chega lá, a primeira coisa que você faz é o quê? Olhar para a referência, né? Porque na referência do exame é que você vai ter noção se aquilo é alto ou é baixo, né? Então, sem a referência do exame, às vezes a gente se atrapalha. Tem alguns exames que a gente sabe de cabeça a referência, né? Então, gente, coloquem essa referência na cabeça de vocês, que é o CDI. Depois que vocês têm essa referência na cabeça de vocês, que é o CDI ou a Selic, né? A gente usa os dois. Aí você começa a perceber o que é um juro alto, o que é um juro bom, o que é uma coisa absurda. Quando você empresta dinheiro para o banco te devolve, exemplo, 100% do CDI. É o que rende lá no Nubank, por exemplo, quem não sabe. Então, o Nubank rende 100% do CDI. O que é 100% do CDI? É 1,9% ao ano, tá? Ao ano. Se eu for fazer essa conta, né, de 1,9% ao ano, vocês vão ver que é, assim, menos de 0,15% ao mês, né? Considerando que ainda vai ter desconto de imposto de renda, né? Para quem não sabe. Então, é 1,9 dividido por 12. Então, rende 0,15% ao mês. Aí, gente, quando o banco vai te cobrar o cheque especial, ele te cobra 8% ao mês. Cara, olha só o absurdo. O banco, ele pega dinheiro emprestado e te devolve 0,15% ao mês, e na hora que você pega dinheiro emprestado com ele no cheque especial, ele te cobra 8% ao mês, tá? Então, se eu pegar 8 por 8, né, e dividir por 0,15 para saber quantas vezes mais é, são 53 vezes a mais. Vocês conseguem compreender comigo o absurdo que isso é, né? Isso eu estou falando de cheque especial. Se eu falar de atraso de cartão de crédito, tá? Que aí eles vão cobrar uns 12%, né? E eu pego 12 e divido por 0,15, simplesmente é 80 vezes mais. Então, olha como o banco, ele lucra em cima da gente, né? Então, aquele cheque especial, o banco está te emprestando dinheiro. Quando você atrasa o cartão de crédito, o banco está te emprestando dinheiro, porque, né, ele já pagou as suas contas. Se você não sabe, na hora que você compra, o banco paga as suas contas e você fica devendo o banco, né? Ninguém te liga e diz, ei, você não pagou o cartão de crédito, eu não recebi o meu dinheiro. Não é assim. O banco, ele paga as suas contas
e você precisa pagar o banco. Simplesmente ele te cobra uma taxa absurda. E quando você parcela aquela fatura do cartão de crédito, ele também te cobra uma taxa absurda. Então, tudo que o banco quando o banco te empresta dinheiro, você pode ter certeza que ele está te cobrando taxas absurdas aí em cima, tá? Então, às vezes, tipo, um empréstimo de 9% ao ano, né? Tem empréstimos de 9% ao ano. Quantas vezes a mais do CDI é? Em média, umas 4 vezes a mais, né? 4,7 vezes a mais. Então, você empresta o dinheiro para o banco e ele passa para outra pessoa um lucro de 4 vezes mais, tá, gente? Então, por isso que a gente tem que emprestar o dinheiro para o banco mesmo. Por quê? Se eu não emprestar dinheiro para ele, ele sempre vai estar me cobrando taxas e eu prefiro emprestar e ganhar dinheiro junto com ele, né? E o banco não é vilão, tá? O banco, gente, ele serve como uma forma de você usar, se você souber usar o banco da melhor forma, você cresce junto com o banco, tá? Agora, o problema é a falta de planejamento das pessoas, é a falta de educação financeira, né, que infelizmente no nosso país a gente não tem nas escolas. Então, as pessoas, as crianças, né, os adolescentes que começam a ganhar dinheiro, criança não, mas o adolescente, aquele jovem aprendiz, todo o dinheiro que ele ganha, ele já pensa em o que ele vai comprar, né? Então ele começa, meu primeiro projeto, vou comprar meu celular. Aí, meu segundo projeto, vou comprar alguma coisa. Aí ele já tem acesso a cartão de crédito. E ele não tem ideia, né, de como ele pode ganhar dinheiro. Então, isso é muito triste, porque a gente não tem educação financeira e, infelizmente, né, a gente pensa assim, cada um tem que buscar a sua. E aí o banco, você vai contratar alguma coisa, você não entende o que está escrito, você pergunta, a pessoa tenta te explicar, mas você é totalmente leiga, e aí você assina coisas que nem mesmo você sabe, né? Outra forma do banco ganhar dinheiro é processando pagamentos, né? Que aí entra a história do cartão de crédito. Mas aqui eu não estou falando nem de juros do cartão, né? Processando pagamentos é a partir do momento que uma empresa ela pega a maquininha lá, o banco ele já está ganhando, né? Ele ganha aí uma certa porcentagem, nem vou falar porque eu não sei exatamente quanto é que está agora, mas ele ganha uma porcentagem em cima desse uso, né, do cartão de crédito. E não pensem que, não, à vista e parcelado é a mesma coisa, porque a empresa ela sempre paga mais por você estar pagando no cartão de crédito, tá? Outra forma de, então, assim, você sempre deve tentar conseguir um descontinho de à vista, porque quando você paga à vista, a empresa ela está ganhando mais dinheiro. Então, luta aí pelo seu desconto. Outra forma de o banco ganhar dinheiro, gente, ele compra títulos e faz investimentos, tá? Por exemplo, a pessoa deixa o dinheiro dela parado lá na poupança. O banco, aquele dinheiro, o banco vai usar, né? O banco usa o dinheiro que está parado dentro dele para ele investe no tesouro, por incrível que pareça, né? Então, sabe aquela porcentagem que eu falei para vocês que fica parada dentro do banco, né? Então, o Banco Central exige que 11% do dinheiro do banco tem que ficar ali com uma liquidez. Ele não pode estar preso em empréstimo e financiamento, né? Então, no mínimo 11%. Tem banco que tem mais dinheiro dentro dele, mas no mínimo 11%. Então, esses 11% que fica lá parado, né? Que aí é muito dinheiro, né? A gente está falando de um montante muito grande. Como o banco precisa de liquidez, o que ele faz? Coloca no tesouro. E aí você vai lá, coloca o seu dinheiro na poupança e o banco coloca no tesouro por você, né? Só que aí ele que usa a diferença da rentabilidade. Hoje, para quem não sabe, é pequena, né? A diferença da rentabilidade da poupança para o tesouro, mas ela ainda existe, né? Tem uma diferença. Então, eu vejo um paradoxo, né, de pessoas brigando por rentabilidade na hora de investir, ou então, mas a Selic está muito baixa. Ué, mas se a Selic está baixa, por que a poupança é confortável? Se a Selic ainda é maior do que a poupança? Para mim é um paradoxo, né?
Ah, não vou botar meu dinheiro na Selic não, que a Selic está muito baixa. Aí, investe na poupança, entre aspas, investe, né? Aí deixa o dinheiro parado na poupança. Então, se um está baixo, o outro está mais baixo ainda, a sua fala é paradoxa, tá? Então, o banco também faz investimentos, o banco, ele também investe no tesouro. E o banco faz investimentos maiores, tá, gente? Existe até uma escala aí de investimentos. Por exemplo, o banco, ele cria um fundo, tá? Um fundo, né, é como se fosse assim, várias pessoas que juntam o seu dinheiro e um gestor vai lá e vai colocar o dinheiro das pessoas para render, certo? E aí o banco cobra uma taxa de administração e beleza. Existe um fundo que é o principal, né? Esse fundo é o principal, mas esse fundo só pode investir no mínimo 1 milhão. Então, esse fundo não é para gente. Aí, o que, que o banco faz? Cria um fundo que investe nesse fundo. Aí, esse aqui já dá para colocar no mínimo 500 mil, mas ainda não dá para o pequeno investidor. Aí, ele cria um outro fundo que investe nesse aqui, né? Que investe nesse de baixo, que vai investir no de cima, sabe? Vira assim, uma cascatinha de fundos. Até você chegar no último que dá para você, né? Porque aí o mínimo vai ser R$ 500, o mínimo vai ser R$ 1.000. Só que esse último fundo, né? Ele te cobra muito. Ele te cobra muito para você investir lá. Eu deixei meu dinheiro parado lá no banco e aí automaticamente eles colocaram no investimento, né? Eu já ia transferir o dinheiro para a conta corretora, mas não deu tempo, porque eles foram lá e colocaram meu dinheiro num fundo. Eu fui lá no gerenciador financeiro, cancelei o fundo, resgatei meu dinheiro, cancela, eu não quero esse fundo. Quando eu voltei, o dinheiro estava lá no fundo de novo. Um novo valor que caiu entrou para o fundo de novo. Falei, mas gente, que coisa! Entrei em contato com a minha gerente e perguntei, vem cá, né? Antes de eu dizer que eu não quero uma coisa, pelo menos eu vou perguntar o que que é, né? Para não ser igual criança. Não quero comer, nunca experimentei. Me diz aí, qual a taxa de administração desse fundo e qual a rentabilidade que ele teve nos últimos 12 meses? Aí ela me falou, a taxa de administração é 1,75 e o fundo rendeu 2,10, alguma coisa, né? Aí eu fiquei aqui comigo, gente, quando eu invisto, quando eu empresto dinheiro para o banco, né, se for 100% do CDI, eu recebo 1,9. Vamos até diminuir para não dizer que eu não estou descontando imposto de renda, né? Mas eu recebo. Essa cidadã está me cobrando 1,75 só de administração. Vocês entendem? Então, quando você não entende, não tem um indexador, tipo, tu não tem uma referência, a taxa de administração é 1,75, então é baixo, né? Acho que é baixo. Caramba, né? Como assim a taxa de administração? Se o fundo performasse, tipo, se a rentabilidade dele, tirando a taxa de administração, me rendesse mais de 2%, ou seja, ele teria que dizer assim, na minha rentabilidade foi 3,75, aí eu ia dizer, tirando a taxa de administração, rendeu igual a Selic. Eu ia até ficar satisfeita. Mas ele cobra 1,75 de taxa de administração e me diz que rende 2,1, né? Então, quando ainda for retirar o dinheiro, que paga imposto, alguma coisa do tipo, eu não fico com nada. Então, o banco pega o dinheiro do povo, né? Investe e ainda cobra e ainda não devolve nada, sabe? E o ruim é que se você tem um valor lá, talvez você veja um rendimento, mas aquele rendimento, se for comparar com a referência, né? E a gente não usa essa palavra referência, a gente usa benchmark, indexador, mas dentro do mercado a gente usa essas palavras, mas para a gente entender é a referência. Se você entende a referência, é que você percebe o tanto que é absurdo, né? O que eles fazem. Então, olha lá no seu banco, né? Às vezes você tem um dinheirinho sobrando, você pensa, poxa,
Vou clicar aqui nessa aba de investimentos, né? Tem lá CDB. Olha, um CDB, meu banco tem CDB, vou investir. E aí, quando você vai procurar alguma informação sobre aquele CDB, não existe. Não existe. Eu já entrei na plataforma do meu banco, procurei, gente, tem um CDB lá. Eu já procurei informações, eles não falam, tipo, nem quanto rende, nem quando vence, não falam nada. Então, tu coloca lá, tipo, o que o banco quiser te devolver, ele te devolve. Ah, coisa muito louca, sabe? Então, não dá para você colocar o seu dinheiro dessa forma. Você vai estar dando dinheiro para o banco, tá, gente? E aí, uma outra forma de o banco ganhar dinheiro é oferecendo previdências privadas, né? Esses fundos que eu falei, oferecendo esses serviços, tá? E amanhã, na live de 11 horas da manhã, eu vou falar sobre previdência privada. Por que que eu vou falar sobre previdência privada? Porque, gente, eu recebi muita dúvida, né? Assim, muitas pessoas marcaram lá. Eu pedi para as pessoas digitarem, né? Para a Previdência Privada, digite 4. Para não sei o que é Tesouro Selic, digite 1. E aí muita gente digitou o número da Previdência Privada. Então eu resolvi fazer uma live especial sobre Previdência Privada amanhã, pra vocês verem. E o banco, ele ganha dinheiro com a gente na Previdência Privada também, tá, gente? Eles acabam que não assumem um compromisso tão grande com você. Então a Previdência Privada não dá para você fazer o seu acúmulo de aposentadoria lá. Então, por que que eu considero essa live um super acelerador? Porque, gente, quando a gente começa a entender a referência, que é o CDI ou a Selic, quando você começa a entender a lógica de como o banco ganha dinheiro, você começa a querer ganhar dinheiro com ele também. E faltou só um ponto para eu falar, né? Aqui eu falei formas que o banco ganha dinheiro, né? Mas você pode ser sócia do banco, né? Porque lá quando você investe em ações, você pode escolher os bancos para você ser sócia. E aí você está ganhando mesmo com os lucros que o banco tem. Poxa, o spread bancário é muito grande, né? Quando eu empresto dinheiro para o banco, eu fico até triste, porque ele vai emprestar com spread muito alto, o banco tem um lucro absurdo. Mas você pode ter lucros com o banco quando você é sócia deles. Então você começa a entender que esse maquinário, como é o banco, ele é necessário e que você pode lucrar junto com eles. Mas se você dizer, olha, não quero lucrar com o banco, eu acho que o banco é desleal, né? Eu continuo achando o banco um vilão. Então você pode lucrar com outras empresas, né? Então você tem que investir na bolsa. Eu acho que no que a sua filosofia condiz, né? Então, invista no que a sua filosofia condiz, né? Ah, eu gosto de empresas de alimentos, né? Eu acho legal, né? Eu gosto de empresas de calçados, eu gosto de empresas de papel, celulose, eu gosto de empresas, enfim. Só o que tem na bolsa é forma de você virar sócia de grandes empresas. E você pode até ganhar dinheiro também com fundos imobiliários, porque tem imóveis que eles só têm agências bancárias. Então, tanto em ações quanto em fundos imobiliários, tem como você ganhar dinheiro com o banco. Formas de ganhar dinheiro com o banco é só o que tem, né? Só resta a gente começar a abrir o olho e não só se reclamar. Porque o que a gente sabe, esses bancos tudo rouba, esses bancos absurdos, esses bancos não sei o quê. O banco ganha muito dinheiro, né? E a gente tem que aprender a ganhar dinheiro também. Então, você pode ser sócia do banco, você pode ser dona dos prédios que os bancos estão alugados, né? Ou seja, o banco paga o aluguel e você recebe o aluguel também. E você pode emprestar dinheiro para o banco. Essas são as principais formas de você ganhar dinheiro para o banco e mudar essa realidade de só perder dinheiro para o banco. Tá bom, gente? Então, a live era isso. Obrigada pela participação. Espero que eu esteja abrindo os olhos de vocês e aquecendo vocês para a jornada doutora investidora, né? Na jornada eu explico bem melhor o que é Selic, o que é IPCA, o que é o CDI, né? E dou tarefinhas para vocês mexerem nos extratos de vocês, nos cartões de crédito, né? Para vocês organizarem aí os gastos de vocês. Então, não esqueçam, esteja
estejam prontas para a jornada doutora investidora. E esse é o meu convite super especial para vocês. Entrem para o canal do Telegram, não esqueçam, tá? Lá é o nosso principal contato, nosso contato direto, é onde vocês vão receber os links, porque a gente manda e-mail, mas às vezes o seu e-mail vai para o spam, né? Você não olhou a caixa de e-mail naquele dia, entram outros e-mails, meu e-mail fica para trás e você não vai saber o que está acontecendo. No Telegram, tudo isso acaba. É um WhatsApp, né? É como um WhatsApp. Então, você pode ir lá no link da bio, tem tudo lá. Um beijo para todas vocês, meninas. Tchau, tchau. Até amanhã.